E o conceito de Anicca é o conceito de impermanência. O conceito de impermanência diz: nenhuma coisa que vai durar para sempre. Todos que estão nessa sala, dentro de um certo número de décadas, eu provavelmente primeiro, não é? Porque já estou com 71 anos, então não são muitos anos, mas todos aqui também são como seres que pularam de um precipício com uma corda no pescoço, só não sabemos o comprimento da corda. Então eu estou falando para uma plateia de condenados à morte. Se nós nos conscientizarmos destes fatos, que todas essas cadeiras aqui um dia serão desmontadas, que esse prédio vai cair, que os cupins comerão a madeira desse púlpito, nada, absolutamente nada que nós estamos vendo aqui durará para sempre. Os celulares menos ainda, 2 anos estão obsoletos. Mas a impermanência diz que nós temos que olhar o mundo como um fluxo. E depois dessas más notícias, claro, haverá notícias boas para serem colocadas, mas elas exigem um pouco mais de esforço do que uma simples crença ou uma promessa mágica. Então a impermanência, como conceito fundamental, diz que você não pode procurar a felicidade nesse mundo se colocar a felicidade na estabilidade das coisas, não na permanência das coisas. Porque nós estamos vivendo em um mundo instável e completamente impermanente, que a todo momento está mudando, e vocês mesmos também estão mudando. O ser que eram 10 anos atrás, talvez não tenha mais nenhum átomo no seu corpo que seja o mesmo. Já foi reciclado. Não tem nada que vocês tenham dentro de si que não seja empréstimo. Tudo está emprestado. Não tem nada que você possa dizer, isto sou eu. Uma vez numa palestra eu perguntei para um rapaz, quem é você? Ele disse, sou eu, sou o meu corpo aqui, este aqui, que está aqui. Eu digo, mas e se nós removermos seus braços, você continua aí? Continuo. Então você não é seu corpo. Porque você seria menos você. Mas você vai se sentir inteiro ainda. Mesmo que você esteja com um síndrome de encarceramento, que é uma espécie de doença em que uma pessoa fica completamente paralisada. Nada nela se move, mas ela ainda ouve, percebe, pode se comunicar. Não falando, mas por outros meios. Se ela tem síndrome de encarceramento, ela ainda se sente inteira, ainda está lá, mesmo se seu corpo não se mova. Então, se o mundo, e se nós somos seres em contínua mudança, se todos os átomos do nosso corpo vão sendo reciclados, se nós não podemos dizer que 10 anos atrás éramos a mesma pessoa, nem em mente, nem em corpo. Somos, no máximo, uma espécie de continuação. O budismo vai ensinar que tudo continua. E isso está em perfeito acordo com as leis da física. Por exemplo, a primeira lei da termodinâmica é de que a energia no universo é estável. Ela não cresce nem diminui. Ela só se espalha, ela só muda, ela se transforma. Ela pode sofrer o fenômeno da entropia, por exemplo, e tornar-se cada vez menos utilizável, cada vez mais dissolvida, até que o universo daqui a bilhões de anos se transforme numa sopa de átomos com estrelas todas apagadas,
tendendo ao zero absoluto. Essa é a lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica. Mas nós sabemos que o universo teve início e podemos prever o seu fim com as próprias leis da física. Mas se houve um início, então tudo pode ser cíclico e pode recomeçar. Mas nós também, e o que interessa para nós somos continuidade. E se nós somos continuidade, também para a nossa verdadeira natureza não há nem início, nem fim. Se existe impermanência, também significa que nós, na verdade, não nascemos e não morremos. Nós somos ondas kármicas se manifestando neste universo. O que define quem nós somos é karma, e não um eu em si. Por isso é tão importante o outro conceito fundamental para o entendimento correto, anatta. Anatta significa não há nada estável, permanente dentro de nós que a gente possa dizer que é como uma alma. Em sânscrito, Atman é como alma, uma partícula eterna, indivisível, que continua e que somos nós mesmos. Esse é muito útil para dar a todos uma sensação de imortalidade, não é? Você não está aqui e você continua depois com seu Atman. E por isso surgem conceitos como reencarnação. Ou conceitos de almas eternas que vão para paraísos, quaisquer que eles sejam. Pode ser o paraíso dos vikings, em que se continua lutando para sempre, morre-se todo dia, mas no outro dia a gente está no banquete com Odin de novo. Tem 1000 conceitos assim. Para o budismo não é isso, não há Atman. O que Buda ensinou foi Anatman, não há Atman. Como em português, em sânscrito, a partícula A antes da palavra significa negação, não há. Nós podemos ver isso também no conceito de avidya. E vemos como o português e sânscrito são parentes. Vidya é do verbo ver em sânscrito. Gerou videre em latim, ver em português. Avidya, não ver, é a palavra para ignorância. Você não enxerga, então você é ignorante. Anatman, então, significa não há uma partícula dentro de nós eterna. Mas do outro lado, nós somos pura continuidade em modificação todo o tempo, mas continuamos sempre. Tem uma historinha zen que ilustra bem essa questão. Um monge está morrendo. Chega um mestre, o mestre ao seu lado e diz assim: eu posso lhe ajudar? E o monge diz: se não há nenhum lugar para ir, como o senhor poderia me ajudar? Se é Anatman, se não tem uma partícula dentro de mim que sobrevive à minha morte, que continua sempre levando o meu eu, se não há nenhum lugar para ir, como o senhor poderia me ajudar? E o mestre responde: se você pensa que vem ou vai, ainda não entendeu nada. Esse ensinamento é profundo, mas é interessante, porque na realidade não tem como ir nem vir, porque você está aqui e você só se transforma todo o tempo. Então, na realidade, você continua
mesmo com outras vidas. Mas não podemos usar a palavra reencarnação, porque a palavra reencarnação significa ganhar um corpo novo e manter o mesmo eu, o que é um truque para tentar escapar da morte através da permanência do eu individual. Então, o ensinamento básico de Buda, ensinamento do seu despertar das ilusões, é despertar do sonho de que você é um eu individual permanente, separado. Ele diz, quando desperta, ao seu próprio eu: você não me enganará mais.